Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Por aqui hoje vamos falar sobre discurso direto, discurso indireto e verbos de elocução. Vamos lá? Vamos juntinhos aqui agora. Pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta colorida, seu post-it para anotações, viu? Discurso direto, galera. Nesse tipo de discurso, o narrador deixa de narrar os fatos e dá espaço para a fala do personagem de maneira integral. Agora observem, tudo isso que a gente está conversando por esses dias está relacionado à nossa comunicação, não é? E como eu disse a vocês nas primeiras aulas, para estabelecermos a comunicação, a gente precisa nos fazer entender, ok? Então, os interlocutores, eles precisam, de alguma forma, manter essa comunicação, beleza? Então, vamos aqui. Nós temos a comunicação por meio de um discurso direto na narrativa, não é? Em que o narrador deixa o personagem falar, a fala dele é explícita, a fala do personagem, e aqui a gente tem um exemplo, olha, de repente parou-me e olhou-me fixo. Era a orelha direita ou a orelha esquerda? Esse trechinho é do nosso texto, né, que nós fizemos a leitura sobre a orelha de Van Gogh, ok? E aqui, então, a gente tem um discurso. Esse discurso que foi dito aí por meio de um travessão e a partir dos dois pontos também, é um discurso direto. Por quê? É o próprio personagem que apresenta a fala, ok? Então, não tem interferência do narrador, beleza? Então, isso tranquilo, não é mesmo? Igual a Tata Werneck aí falando pra gente que tá tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui, galera. Nós temos, além do discurso direto, o discurso indireto. Nesse discurso, é o narrador que fala para o personagem. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Nesse tipo de discurso, o narrador interfere na fala do personagem, ou da personagem. A fala do personagem é apresentada em terceira pessoa. Peraí, Priscila, como assim? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela, isso aí. Então, o narrador fala pelo personagem. Isso é um discurso indireto, ou seja, não é o personagem que fala exatamente. Então, aqui nós temos ela, a minha mãe, disse que não acreditava nas ideias mirabolantes do meu pai. Observe aqui que o filho falou pela mãe. O filho, que é o narrador da história, né, da orelha de Van Gogh, do nosso conto dramático, trouxe aqui a ideia da mãe, né, a fala da mãe, mas por ele e não pela mãe por si própria, ok? Então aqui a gente tem um discurso indireto, ou seja, não é o personagem que fala exatamente por ele, tá bom? Então anotem aí, viu? A diferença do discurso direto, que é a própria fala do personagem, e o discurso indireto, que é o narrador que vai apresentar a fala, a ideia da personagem, ok? Então, resumindo, o discurso direto pertence ao personagem, olha, ficou facinho, né? E o discurso indireto pertence ao narrador, transmitindo o que a personagem quis dizer. Então, nós temos aí essa diferença aí de uma maneira bem clara e sucinta para vocês do que vem a ser o discurso direto e o discurso indireto. Dentro dessa proposta do discurso direto e do discurso indireto, nós temos o verbo de elocução, ou seja, o verbo que induz uma fala. E sobre isso a gente vai falar aqui, olha, os verbos de elocução. Esses verbos aí é o esses, tá, galera? Esses verbos anunciam uma fala, um discurso. Por exemplo, era à direita ou à esquerda? O quê? Perguntei sem entender. Não sei, disse ele. Observem aqui, gente, esses verbos, corrigindo aqui, tá, gente? Isso aqui, esses, tá bom? Não essas, perdão. Aqui nós temos, era a direita ou a esquerda? Ou seja, nós temos aí um direcionamento, né? Uma pergunta. E em seguida a gente tem o quê? Perguntei sem entender. Aqui, galerinha, a gente tem um verbo de elocução. Ok? Um verbo que induz uma fala já dita ou que você também pode observar algum verbo de elocução que vai indicar a fala de alguém.
Então, aqui a gente tem, olha, o que perguntei sem entender? Nós temos aqui o verbo perguntei como um verbo de elocução, ok? Ou seja, ele indica a fala de alguém, a comunicação de alguém, ok? Não, disse ele. Aqui nós temos um outro verbo de elocução, ok? Que é o verbo disse. Beleza, pessoal? Então, aqui observe, nós temos o discurso direto e discurso indireto, e dentro desses discursos nós temos os verbos de elocução. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento para retomar essas ideias que vocês já viram no 6º ano, ok? Aqui a gente está fazendo um resuminho para vocês, para a galera do 7º, aproveitar a oportunidade para relembrar, ok? Então, agora façam suas anotações, pode voltar ao vídeo, assistir novamente e durante a aula presencial a gente conversa sobre isso. Um beijo, um abraço e até a próxima, gente!